Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje está comigo uma amiga querida lá do Mena Barreto, mais alguém lá do Mena Barreto que eu trago aqui para minha alegria, Annelise dos Santos da Costa. Annelise, muito obrigado por ter aceito o convite para participar desse programa Palavra Espírita. Eu que agradeço. E o nosso papo hoje com a Annelise vai ser sobre evangelização de crianças e adolescentes. Annelise, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite de poder conversar a respeito desse tema que é tão importante para o movimento espírita, para a continuidade, né, e para a Casa Espírita. Ele é importante, então eu agradeço esse convite. Perfeito, nós que agradecemos. Annelise, já que nós vamos falar sobre a evangelização na adolescência, digamos assim, como é que funciona? O que é essa tal de evangelização na adolescência? Bom, a evangelização na adolescência é uma etapa na Casa Espírita que acontece, é um trabalho realizado com jovens, né, que estão ali começando a adolescência, com os pré-adolescentes e com os jovens, né, a juventude espírita do movimento espírita. Esse trabalho, ele busca trazer e tornar mais acessível a esse público, né, os conhecimentos da doutrina espírita. Tudo que a gente estuda num curso, num estudo, né, é trabalhado com os jovens também, mas de uma maneira que se aproxime da linguagem, que se aproxime desse público, que ele é um público diferenciado, é um público que demanda um pouco mais de movimento, de dinâmica. Então, a evangelização de jovens é isso, é aproximar até eles o conhecimento da doutrina espírita, deixando eles mais próximos do que é a doutrina espírita, de tudo que nós trabalhamos da doutrina espírita de uma maneira que seja possível na compreensão deles, né? Perfeito. Agora, existe, por exemplo, talvez eu te faça até uma pergunta idiota, desculpa, tá? Já peço desculpa antecipadamente. Existe educação espírita? Sim, existe educação espírita. A educação espírita, ela agrega, né? Ela traz uma percepção do sujeito como um ser integral junto à percepção da educação. Ela não se desvincula do que a gente sabe do que é educação. Educação é a transformação do ser, né? Mediante a convivência, mediante o seu convívio com outras pessoas e com o conhecimento, ele vai se transformando. E a educação espírita, ela possibilita essa transformação através dos conhecimentos espíritas, do conhecimento espírita, e ela traz ainda a percepção do jovem ou daquela pessoa, né, do ser humano em transformação de uma maneira integral. Ela trabalha essas questões da convivência social, ela traz o conhecimento de que é um espírito que já vem de muitos anos, de muitas vivências, de muitas experiências, né, compreendendo que ele tem uma bagagem de conhecimento, que ele tem uma bagagem de vivência, que ele tem as suas... me faltou a palavra agora, mas que ele tem o seu jeito, né, impresso, o seu espírito, e aí a gente busca, a educação espírita busca perceber aí o ser nessa totalidade, nessa forma. Perfeito. Agora, a partir de que idade é essa evangelização de adolescentes? Bom, a evangelização, a gente costuma dizer que ela é infanto-juvenil, porque ela começa a partir dos 3 anos de idade, com a evangelização infantil,
E algumas casas espíritas trabalham com jovens até os 21 anos. Aí isso vai depender muito da realidade que se vive, da casa espírita, da região, do tipo de jovem que tem ali, mas geralmente até 21, 22 anos o trabalho de evangelização espírita infanto-juvenil acontece. Perfeito. Agora me diz uma coisa, cada casa tem o seu currículo próprio? Ou esse currículo vem, digamos, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul ou da Federação Espírita Brasileira? Como é que funciona isso aí? Sim, nós temos um currículo que é organizado pela FEB e esse currículo ele se organiza a partir das experiências que as federações aí do Brasil repassam, né, através de um trabalho realizado entre as federações, colhendo as informações das casas espíritas que são federadas de cada região do Brasil, se organizam e aí assim a FEB organizou um currículo para que os conteúdos e que trabalhar numa evangelização espírita seja de diretriz do que possa ser trabalhado. E aí como fazer ou a sequência, né, isso vai ficar a cargo de cada casa espírita, casa espírita, mas nós temos um currículo que nos dá algumas diretrizes do que trabalhar, do que é possível realizar e em cada fase da evangelização, porque a evangelização ela é dividida por algumas etapas. Aí nós temos a infantil, né, que começa dos 3 anos e tem o maternal. Depois nós temos a parte das crianças que já estão alfabetizadas, até chegarmos numa etapa que já pega ali os pré-adolescentes a partir dos 10, 11 anos de idade e vamos até os 21 anos nessas etapas, né? Annelise, tu pode dar, por exemplo, algum exemplo que consta do currículo, por exemplo, do que é ministrado lá, o que é exteriorizado, digamos assim, em termos de conteúdo para esses adolescentes que vão lá? Sim, nós temos o conteúdo bem básico, desde o que é o espiritismo, né, para aqueles jovens e crianças que nunca estiveram numa casa espírita, como nós temos conhecimentos que trazem como tema a mediunidade, por exemplo, né, e aprofundando um pouco a respeito do que é essa faculdade. Então a gente vai do básico até um tema mais complexo. Aí a gente começa com o que é o espiritismo, como que surgiu o espiritismo, né? Todo aquele conhecimento que a gente traz no estudo sistematizado é trabalhado também na evangelização. E o jovem que entra lá no início do curso, digamos assim, ele normalmente vai até o fim ou chega no meio, ele não aparece mais? O trabalho com a juventude espírita, ele é complexo e ele demanda uma paciência, porque o jovem, ele já tem capacidade, já tem a possibilidade de escolher o que ele vai fazer, quando que ele vai fazer, né? Os pais geralmente os pais já dão uma certa liberdade para eles escolherem. E o que acontece? Muitas vezes o trabalho da juventude espírita, ele oscila muito, o público oscila muito de dia a dia, né? Por exemplo, lá no MENA, nosso trabalho acontece aos sábados à tarde, então nem todos os sábados nós teremos um grupo, digamos, de 5 jovens. Pode ser que num outro sábado nós vamos ter um grupo de 10 ou no outro sábado a gente vai ter um grupo de 6 e ele vai flutuando porque é uma fase que eles têm muita demanda, né? É questão do estudo, né? O que vai ser feito, o que eu vou fazer, a questão da profissão e a gente observa que isso tem demandado bastante, tem exigido bastante dos jovens, né, essa escolha do que fazer, então eles acabam direcionando a atenção muito mais para essa parte, digamos, profissional, do estudo acadêmico, não tanto do estudo da doutrina espírita, por isso que oscila muito, dá uma diferença de algum período, assim, aí depende no inverno, por exemplo, aqui nós temos o inverno, aí um tempo atrás a nossa evangelização era no domingo de manhã, aí domingo de manhã, no inverno, o público o pessoal preferia ficar dormindo do que... Sim. Agora, e o tempo de duração do curso? O tempo, uma aula, digamos? Não. O curso do início até a formatura, entre aspas, digamos. O curso, ele vai, por exemplo, a gente tem crianças que entraram desde lá
dos 3 anos e vão até os 21 anos de idade, como tem gente que entra com 13 anos e vai, não tem assim, o trabalho é anual, né? Nós temos como se fosse uma escola, a gente pega o período letivo, vamos dizer assim, a gente tenta coincidir o trabalho com o período letivo e aí começamos geralmente na segunda quinzena de março e vamos até até a segunda quinzena de dezembro. Aí em dezembro nós encerramos as atividades, temos o período de recesso, aí retornamos em março. E aí não há uma formatura, né? Os jovens eles vão oscilando, eles terminam a evangelização lá aos 21 anos e vão para o grupo de estudo, ou eles saem da casa espírita e vão para outros lugares, então não é como se fosse um curso, né? E existe no curso avaliações, por exemplo? Sim, a avaliação no trabalho com a juventude ela é processual. Não existe uma avaliação formal. Ah, sim. Nós não temos um dia que vai ser feita uma avaliação, não temos uma prova. Nós temos uma avaliação processual através da observação daqueles evangelizandos, né? Então a gente observa muito a questão do comportamento, porque a evangelização dos jovens ela prima muito em trabalhar a parte da vivência, a vivência dele trazendo os conhecimentos espíritas com a vivência dele em sociedade. Então a gente vai avaliando conforme também o retorno dos pais, né? Os pais nos dão muito retorno a respeito do comportamento dos seus filhos, como que eles estão, e essa é uma forma de nós avaliarmos, né, o nosso público. A produção, Annelise, está me dizendo que falta um minuto para nós encerrarmos o primeiro bloco. Certo. Mas antes da gente encerrar o primeiro bloco, eu gostaria de deixar um questionamento para o início do segundo bloco. Certo. Annelise, vocês que são as orientadoras, digamos, as professoras desses cursos, vocês percebem durante o curso, principalmente aqueles jovens que ficam desde o início até os 21 anos, como tu citaste aí, Sim. alguma, digamos assim, alguma melhora comportamental deles, mas tu vai me responder no segundo bloco. Certo. Alguma melhora comportamental deles no sentido do relacionamento interpessoal com as outras pessoas? Essa questão fica para o início do segundo bloco. Tá certo. E dizendo isso, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, da CEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E o nosso intervalo não é nem 2 nem 1 minuto, é 30 segundos e a gente já está de volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E eu estou conversando hoje com a Annelise, que vem lá do Mena Barreto, nosso querido Mena, falando sobre evangelização na adolescência. E eu, antes de encerrar o primeiro bloco, eu deixei um questionamento para a Annelise sobre se ela, como evangelizadora, por exemplo, de jovens, adolescentes,
se ela percebe, ou de repente até um feedback dos pais, se houve um melhoramento no comportamento do jovem, nas relações interpessoais dele com as outras pessoas. Annelise, tu percebe isso aí durante o curso? Sim, é possível a gente perceber. Aquelas crianças, aqueles jovens que já são desde pequenos acostumados ao trabalho da evangelização, até a gente nota que eles já têm um conhecimento, já sabem o que conversar, já nos trazem algum retorno da sua vivência, em escola principalmente. Aí nós temos, tem que ver que são dois públicos, né? Nós temos aquele que vem desde sempre, desde criança, tem uns que vão até desde a barriga da mãe, frequentando a casa espírita, e tem o outro público que é aquele que vem, aquele jovem que vem, né, convidado por amigos e que nunca pisou numa casa espírita, que vem de uma outra religião e que vem por curiosidade. E aí, então, vem curiosidade, ver se enxerga algum espírito, algum fantasma. Exato. Porque eles pensam muito assim, casa espírita, sempre tem aquela curiosidade, né, em saber o que tem numa casa espírita, o que acontece. Então nós temos dois públicos, dois tipos, digamos, entre aspas, né, de jovens para observar. Nós temos esse que vem, digamos, cru, né, que não conhece nada da doutrina espírita, que a família não é espírita, e temos aqueles que têm uma família espírita e que tenta, né, no seu dia a dia, trazer os ensinamentos, trazer o conhecimento da doutrina espírita. Esse público, nós notamos que ele traz muito das suas relações, o que acontece na escola, e ele nos traz a sua reflexão a respeito disso, diante do que ele aprendeu na evangelização, diante do que ele conversa e discute com a família, e a sua ideia a respeito de como agir. Então ele tem um comportamento, digamos assim, dentro, né, conhecimento, dentro do conhecido da doutrina espírita. Claro que isso vai depender muito da pessoa. Aquele jovem que vem depois, que entrou vindo de uma outra religião, a gente ainda nota que ele ainda se sente muito inseguro, que ainda ele tem muito arraigado em si a questão fora do espiritismo, né, aquela questão sempre do revide, né, porque geralmente eles trazem essas situações à escola, de brigar com um colega, e aí eles não sabem como agir, e eles buscam sempre raciocinar ou refletir diante do que a gente conversa na evangelização. Digamos que de maneira sutil a gente pode observar alguma mudança no comportamento deles, assim, algum retorno dos pais. Muitas vezes alguns pais vêm dizer, olha, antes era alguém que vivia brigando, hoje já pensa um pouco antes de fazer. Eu gosto sempre de contar a história do meu irmão. Meu irmão, ele foi um jovem, o Anderson, o pessoal do movimento conhece bastante ele, e agora ele mora em Recife. Ele era um jovem muito brigão. Meu irmão, ele foi um adolescente muito brigão, ele sempre brigava muito. E aí a minha mãe nos colocou na evangelização desde os 8 anos de idade. Ele saiu um tempo, voltou, aquela rebeldia da adolescência, ele voltou, e ele era um rapaz muito brigão. E ele sempre costuma dizer que ele se transformou muito com a evangelização, com o trabalho da evangelização, com o que foi feito. Ele se sente uma outra pessoa. Antes ele era uma pessoa bem truculenta, ele já respondia, ele já brigava na hora. Como ele começou a trabalhar, como ele começou na evangelização, enquanto jovem, ele se sente diferente. Ele mesmo relata isso agora, já depois de uma certa idade, ele relata que ele era uma pessoa extremamente brigona. E a partir da evangelização ele foi se transformando, ele foi se modificando, ele foi aprendendo algumas coisas e a se segurar mais, ele costuma dizer. Agora me diz uma coisa, existem exemplos lá do que um jovem foi buscar nesse curso? Qual é a curiosidade maior dele? Vocês têm algum exemplo? Eu vim aqui porque eu queria ver espíritos, né? Tu entende? Não sei se eu me fiz entender. Sim, é a curiosidade geral, né? Na verdade, de quem procura uma casa espírita, ou seja para uma palestra doutrinária, ou seja para um estudo, como que eu vou ver um espírito? Mas o jovem, ele vem muito com a questão da família. Eu noto que alguns vêm muito se questionando a respeito da reencarnação. Eles trazem consigo, assim, questionar por que eu nasci nessa família, sabe? Aí como eles têm
às vezes, acesso aos romances que falam muito a respeito da reencarnação, eles vêm questionando, por que acontece tal fato, né? O que acontece com a reencarnação? Eu noto deles uma curiosidade em relação a isso. E saber como que eu cheguei nessa família, que às vezes eu não me dou bem com meu pai, ou às vezes não me dou bem com a minha mãe, sabe? Eles têm muito essa curiosidade, essa busca por saber. Não sei se chega a ser uma curiosidade, mas talvez seja uma busca por tentar resolver essas diferenças muitas vezes, né? E tu percebe assim, Annelise, na qualidade de evangelizador, que palavra um pouquinho difícil, tu percebe, como é que eu vou te dizer assim, como é que eu vou te expor, que eles, à medida que eles vão entendendo os mecanismos da vida, do mundo, até o próprio comportamento dos próprios pais Sim. em casa, que eles, como é que eu vou dizer, eles externam isso aí junto aos outros colegas? Sim. Eles discutem, digamos assim, Sim. trocam ideias? Sim, sim. Aqui há uma diferença um pouco da geração, sabe? A geração um pouco mais anterior à que a gente tem hoje na Casa Espírita de Jovens, mas eles acabam se conversando entre eles sobre essas dificuldades familiares. Eu noto que eles se sentem à vontade de falar sobre isso com o evangelizador. Há um tempo atrás eu trabalhava com o pessoal da UME, da União Municipal, o AIG da União Municipal, faz um tempo que eu trabalhei com eles, e nós organizávamos muito os encontros. E aí o Luciano, que tem um trabalho de tempos com a juventude... O Luciano que ela fala é o Luciano Carneiro. Isso. Ele tem um trabalho com juventude de muitos anos e ele tem essa relação mais próxima com o jovem e a gente acabava conversando a respeito dos jovens que nós temos e eles se sentem à vontade de estar com o evangelizador, de contar para o evangelizador, de expor as suas dúvidas, até mesmo os seus questionamentos internos em relação às suas questões familiares. E eles encontram muitas vezes apoio nos colegas, nos outros evangelizandos, para falar um pouco das suas questões, porque a juventude, né, a adolescência é um período complicado, conturbado. A gente fala muito na questão biológica, né? Sim. A questão hormonal, a questão de mudança, estamos sabendo quem somos. Mas na percepção espiritual, é o momento que o espírito se reconhece, sabe quem ele é, então acontece dessas questões internas, dele tentar saber quem ele é, né, e se resolver em relação a isso, né. E agora eu vou te fazer uma pergunta assim, qual é o Deus que o curso de evangelização fala? Sobre qual Deus? Aquele Deus que está pintado nas paredes, velhinho. Qual é o Deus, afinal? Porque eu, no meu tempo, de jovem, de adolescente, faz muito tempo isso, o Deus era aquele senhor lá, sisudo, Sim. brabo, com cara de brabo, mal-humorado. Qual é esse Deus que vocês falam na Casa Espírita para esses jovens? Eu vou explicar um pouco o Deus que a gente fala na Casa Espírita e vou contar uma história também. Bom, o Deus que a gente busca trabalhar com o jovem na Casa Espírita é o Deus mais próximo possível dele. Nós trazemos muito a questão, né? O que é Deus ou o que é Deus. Nós não buscamos não personificar, não colocar uma visão humana de Deus, que ele seja um ser humano, um homem, mas a gente tenta fazer com que eles sintam a presença de Deus, que eles percebam Deus nas coisas belas da vida ao seu redor, que eles sintam que Deus é uma força, ou conforme eles possam falar, conforme eles possam expressar esse Deus. Então a gente tenta trazer o Deus mais próximo possível a eles. Não tentamos não trazer este Deus, né, que antigamente se falava, aquele senhor de barba branca, que foi pintado, aquele Deus que pune muitas vezes, o Deus que castiga. A gente tenta trazer Deus, a visão do Pai, né, aquele Pai cuidadoso, aquela força que nos segura, que nos mantém, que está conosco em todos os lugares, em todos os momentos.
da nossa vida, né? Assim como a gente faz isso com Jesus, a gente tenta trazer o Jesus o mais próximo possível, Perfeito. aquele que está junto contigo sempre, é o teu melhor amigo. Então, assim é a Annelise, visão de Deus. Desculpa, já te interrompendo. A produção também dizendo que faltam 2 minutos. Eu gostaria que tu contasse a história que tu disse que tem para contar. Sim, essa história eu comento porque isso me causou um impacto, porque eu também tinha essa visão de Deus. Nós estávamos trabalhando Deus com a juventude, eu estava, inclusive, e uma das nossas evangelizandas, quando eu comecei a falar desse Deus próximo, desse Deus que está sempre conosco, que nos dá força, e eu questionei cada um deles, como é que vocês percebem Deus? E aí ela falou que ela percebia Deus como alguém, como alguém prepotente. Aí eu fiquei pensando, mas por que prepotente? Porque as palavras, muitas vezes, se a gente não tem uma noção do que são essas palavras de onisciente, onipresente, nós acabamos nos perdendo. E eu acredito que essas 2 palavras de onisciente e onipresente tenham causado nela essa visão, né, de alguém que está somente julgando os seus filhos e que não está ajudando. E aí foi algo que eu tinha também enquanto jovem, essa visão de, meu Deus, Deus é algo muito longe de mim. E aí ela expressou isso depois que nós começamos a conversar e depois que a gente começou a tentar pensar e a observar o que era Deus, né? Quem que era, o que é essa força que a gente muitas vezes denomina por Deus, o que é o que está por trás disso, né? E aí ela disse assim, nossa, eu tinha uma visão totalmente errada de Deus. Sim, não vamos longe, tem gente que tem medo de Deus. Podemos ter medo de qualquer coisa nesse mundo. Exatamente. Menos de Deus, né? Por favor. Exatamente. Annelise, infelizmente, isso aqui não é um curso de evangelização para idosos, que é o meu caso, mas nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Certo. E eu, antes de encerrar, eu te dou o tempo que tu julgar necessário para dizer o que tu desejares. Bom, eu sempre, quando busco encerrar qualquer fala que seja a respeito da evangelização, eu busco sempre chamar a atenção dos pais, dos responsáveis, dos educadores, da importância da evangelização espírita, infanto-juvenil, para a transformação do ser e também para a continuidade do trabalho da doutrina espírita. Eu gosto de relembrar os trabalhadores espíritas o quanto é importante de manter o seu filho na evangelização, de levar, de fazer com que ele frequente, com que ele goste, e também daqueles pais que não têm o conhecimento do que é a doutrina espírita, mas têm curiosidade, de levar o seu filho, de tentar ver o quanto ele possa mudar, né, e o quanto a gente pode contribuir para a evolução desse ser que chega até nós. Principalmente essa nova geração que a gente tem aqui, que está vindo cada vez mais curiosa, questionadora e que precisa muito da evangelização, que precisa muito conhecer Deus, conhecer e ter próximo de si Jesus, Maria e a doutrina espírita. Muito bem, Annelise, não preciso dizer que eu adorei bater um papo contigo sobre esse assunto. Muito obrigado por ter, mais uma vez, eu repito, por ter aceito o meu convite para participar. E com certeza outras vezes a gente vai bater um papo aqui, nesse mesmo programa, sobre evangelização de adolescentes, tá? Que bom. E dizendo isso, estou encerrando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pamper S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz.